E aí, pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Nessa aula a gente vai falar sobre circuitos trifásicos equilibrados. Bom, é importante a gente falar sobre circuitos trifásicos porque são os circuitos trifásicos que são utilizados para geração, transmissão e distribuição de energia. Mais uma vez, a gente vai concentrar os nossos estudos na parte do regime permanente. E a gente vai falar sobre circuitos equilibrados porque o estudo dos circuitos trifásicos se baseia e começa pelo estudo dos circuitos equilibrados. E o estudo de circuitos desequilibrados vai além do escopo da nossa disciplina. Bom, a estrutura básica de um sistema trifásico consiste em fontes de tensão ligadas a cargas por meio de transformadores e linhas de transmissão. Nos nossos estudos, a gente vai eliminar os transformadores. Isso vai fazer com que a análise seja mais fácil e não vai prejudicar o entendimento dos circuitos trifásicos. Além disso, como a gente já disse, a gente vai trabalhar aqui com circuitos trifásicos no estado de equilíbrio. Além de que, como a gente já comentou, os circuitos trifásicos em estado de equilíbrio, o entendimento desses circuitos vai ser base para o entendimento dos circuitos que não são equilibrados. Normalmente, os circuitos trifásicos eles são projetados para operar no estado de equilíbrio por uma questão de economia. E aqui embaixo a gente pode ver uma figura esquemática de um circuito trifásico. Então, a gente tem as fontes de tensão, a gente tem as cargas, às quais a gente quer ligar a fonte, e as linhas de transmissão. A gente já vai explicar quais são as condições para um sistema trifásico estar em equilíbrio. Mas antes, vamos falar de tensões trifásicas equilibradas. Tensões trifásicas equilibradas são conjuntos de tensões senoidais, onde essas tensões possuem a mesma amplitude e a mesma frequência e elas estão defasadas entre si de 120 graus. Ou seja, aquele ângulo de fase de cada uma dessas tensões vai ter uma diferença de 120 graus entre cada uma dessas tensões. A gente costuma chamar essas tensões de tensão de fase A, tensão de fase B e tensão de fase C. E elas podem estar dispostas de duas maneiras diferentes, em duas sequências diferentes. Aqui embaixo, a gente pode ver o diagrama fasorial de cada uma dessas disposições, de cada uma das duas disposições possíveis. Essas disposições, que são chamadas de sequência de fase ABC, ou positiva, e sequência de fase ACB, ou negativa, são essas aqui. Essa aqui a gente tem a sequência de fase positiva e aqui a gente tem a sequência de fase negativa. Olhando primeiro para a sequência positiva, a gente tem VA como sendo a referência e a tensão VB vai estar 120 graus atrasada em relação à tensão VA. Então, se VA tiver 0 graus como ângulo de fase, a tensão VB vai ter como ângulo de fase menos 120 graus. E a tensão VC ela vai estar 120 graus adiantada em relação à tensão VA. Então, se a tensão VA tem 0 graus, a tensão VC vai ter mais 120 graus. E olhando para as tensões, para o diagrama de fase das tensões em sequência negativa, ou A, C, B, sendo a tensão a referência, a gente vai ter a tensão A como sendo a tensão de referência, a tensão C vai estar 120 graus atrasada em relação à tensão A. Então, se a gente tem a tensão A com 0 grau, com ângulos de fase de 0 graus, a tensão C vai ter menos 120 graus como ângulo de fase. E agora, a tensão B vai estar 120 graus adiantada em relação à tensão A. Então, se a gente tem a tensão A com ângulo de fase de 0 graus, o ângulo de fase da tensão B vai ser mais 120 graus. Ainda sobre as tensões trifásicas equilibradas, uma vez que essas três tensões possuem a mesma amplitude, a mesma frequência e estão defasadas entre si de 120 graus, a soma das tensões fasoriais, a soma dessas três tensões fasoriais, que a gente chama de tensão de fase VA, tensão de fase VB e tensão de fase VC, vai ser igual a zero. E assim como a soma fasorial dessas três tensões é igual a zero,
a soma das tensões instantâneas também vai ser igual a zero. Então, o valor de VA em um instante x, em um instante t de tempo, mais o valor de VB nesse mesmo instante t de tempo, mais o valor de VC nesse mesmo instante t de tempo, vai ser igual a zero. Bom, e falando um pouquinho sobre fontes de tensão trifásicas, aqui embaixo a gente tem o esqueminha da estrutura de uma fonte de tensão trifásica. Aqui a gente tem o esqueminha do nosso gerador. Essas fontes de tensão trifásicas consistem de geradores com 3 enrolamentos separados e distribuídos ao longo de um estator. Então aqui a gente tem o estator e aqui a gente tem os 3 enrolamentos distribuídos ao longo desse estator. Cada um desses enrolamentos vai ser uma fase do gerador, então aquelas fases A, B e C. E esse gerador ele possui um rotor, que ele é formado por um eletroímã, e quando esse rotor girar, ele vai induzir a tensão senoidal em cada um desses enrolamentos. E essa tensão induzida, ela vai ser induzida, esses enrolamentos vão estar distribuídos de uma forma que essa tensão que vai ser induzida, ela vai ter 120 graus entre cada uma dessas tensões e a tensão vai ter a mesma amplitude. Bom, e esses enrolamentos que estão dispostos na periferia do estator, A, B e C, eles podem estar interligados de duas diferentes formas. Uma delas é na configuração estrela e a outra é na configuração triângulo. Então, aqui a gente pode ver o esquema da interligação estrela e aqui é o esqueminha da interligação triângulo. Na interligação estrela, na configuração estrela, a gente tem um terminal que a gente chama de neutro, que é esse terminal aqui do meio. Esse terminal ele pode ou não estar disponível para ligações externas ao gerador. Bom, essas fontes de tensão trifásica, elas possuem uma impedância interna que, dependendo do valor dessa impedância comparada com o valor da impedância do restante do circuito, ela pode ou não ser ignorada. Então, se for uma impedância muito pequena, comparando com o valor da impedância do restante do circuito, o valor dessa impedância pode ser desconsiderado. De qualquer forma, todos os enrolamentos, então o enrolamento A, o enrolamento B e o enrolamento C, do gerador, eles são constituídos de uma mesma forma. E como eles são constituídos de uma mesma forma, as suas impedâncias podem ser consideradas como sendo iguais. E além disso, as impedâncias de um gerador trifásico, elas são constituídas apenas por resistências e reatância indutiva. Então a gente vai ter aqui, nessas imagens, o exemplo de fontes de tensão trifásica com as suas impedâncias internas. E em cada uma dessas fases, a gente vai ter o mesmo valor de resistência e de reatância indutiva. Então, o mesmo R e o mesmo JX em cada uma dessas fases. Bom, assim como as fontes trifásicas podem estar na configuração triângulo ou estrela, as cargas que são ligadas a essas fontes, elas também podem estar numa configuração estrela ou numa configuração triângulo. Então, a gente tem 4 formas diferentes, 4 combinações diferentes entre fontes trifásicas e cargas. A gente vai poder ter estrela, 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 triângulo, triângulo, estrela ou triângulo, triângulo. Bom, vamos começar analisando um circuito com uma ligação estrela-estrela. Então, aqui a gente tem o desenho do nosso circuito. A gente vai ter a fonte em uma configuração estrela e a gente vai considerar as impedâncias da fonte para começar a fazer essa análise. E a gente também vai ter a nossa carga em configuração estrela. Ligando a fonte à carga, a gente tem as nossas linhas de transmissão. E nas linhas de transmissão, a gente também tem impedâncias. Para analisar esse circuito, vamos montar uma equação de tensão dos nós. Para isso, vamos considerar como nó de referência esse neutro na fonte. E vamos somar as correntes que saem do neutro da carga.
E a gente vai considerar que do neutro da fonte para o neutro da carga existe uma tensão de elevação igual a Vn. Então, começando a fazer o somatório, por esse ramo aqui, a gente vai ter uma corrente que é igual a Vn dividido por essa impedância Z0. Pelo ramo da fase A, a corrente vai ser igual a Vn menos essa tensão VAN, porque daqui da referência para cá, a gente tem uma elevação VAN. Então, Vn menos VAN dividido pelo somatório dessas três impedâncias. Então, a impedância ZA, a impedância da fase A da fonte e a impedância da linha da fase A, da linha de transmissão da fase A. Pela fase B, a tensão que tem saindo por esse ramo vai ser igual a Vn menos Vbn dividido pelo somatório dessas três impedâncias. E por último, pelo ramo da fase C, a corrente que tem saindo vai ser igual a Vn menos Vcn dividido pelo somatório dessas três impedâncias. A impedância da fase C da fonte, a impedância da fase C da carga e a impedância da linha de transmissão da fase C. E agora sim, para a gente conseguir continuar analisando essa equação que a gente acabou de montar, a gente vai especificar quais são as condições para que um circuito trifásico esteja em equilíbrio. Então, para que um circuito trifásico esteja em equilíbrio, as tensões VAN, VBN e VCN precisam ser um conjunto de tensões trifásicas equilibradas. Essas impedâncias em cada uma das fases da fonte precisam ser iguais. As impedâncias em cada uma dessas linhas de transmissão, ou em cada uma das fases, elas também precisam ser iguais. Então, essa impedância de linha A, a impedância de linha B e a impedância de linha C, elas precisam ser iguais. E a impedância da carga, em cada uma das fases da carga, ZA, ZB e ZC, elas também serão iguais. Essas são as condições para que o circuito trifásico esteja equilibrado. Bom, e agora vamos voltar para aquela equação que a gente montou para as correntes saindo do terminal neutro da carga. Vamos considerar que aquele circuito que a gente está analisando está em estado de equilíbrio. Como a gente acabou de definir as condições de um circuito em estado de equilíbrio, a gente sabe que a impedância em cada uma das fases da carga tem que ser igual. Então, ZA vai ser igual a ZB, que é igual a ZC. A gente sabe também que a impedância em cada uma das linhas de transmissão precisa ser igual. Então, a impedância na linha A, ZLA, vai ser igual à impedância na linha B, ZLB, que vai ser igual à impedância na linha C, ZLC. E a gente também sabe que a impedância em cada uma das fases da fonte precisa ser igual. Então, essa impedância ZGA, a impedância ZGB e a impedância ZGC são iguais. Então, todos esses denominadores, esses três denominadores, são iguais. A gente pode substituir todos eles por um desses três. Vamos escolher esse ZA mais ZLA mais ZGA. Então, vamos colocar tudo sobre o mesmo denominador. E a gente pode colocar aqui Vn mais Vn mais Vn, então 3Vn. E aí, menos VAN menos VBN e menos VCN. E aqui a gente tem o Vn dividido pelo Zn e o somatório dos dois igual a zero. Vamos passar essa parte aqui para o lado de lá e vamos colocar Vn em evidência. Vn, aquela nossa tensão de elevação do nó de referência, que é o neutro da fonte,
para o nó que a gente está fazendo somatório de corrente, que é o neutro da carga. Bom, então colocando ele em evidência, a gente vai ficar com Vn 1 sobre Zn mais 3 Vn mais 3 sobre Za mais Zla mais Zga. Bom, Van, Vbn e Vcn são os valores das tensões, são as tensões fasoriais da fonte de tensão trifásica. Como a gente está em um circuito em estado de equilíbrio, a gente sabe que essas tensões elas estão em equilíbrio. Então, a gente tem o mesmo valor de módulo e essas três tensões estão defasadas de 120 graus entre elas. E como a gente já viu, tensões trifásicas equilibradas têm um somatório igual a zero. Então, isso aqui é igual a zero. Se isso aqui é uma igualdade, isso aqui também precisa ser igual a zero. Mas Zn, Za, Zla e Zga não são iguais a zero. Ou seja, para isso aqui ser igual a zero, Vn precisa ser igual a zero. E se Vn é igual a zero, aquela corrente que está saindo do nó, do terminal neutro, da carga para o terminal neutro da fonte, é igual a zero. Bom, então a gente acabou de descobrir que num circuito trifásico equilibrado, a tensão de elevação do terminal neutro da fonte para o terminal neutro da carga é igual a zero. E com isso, por esse ramo aqui, não flui corrente, ou seja, esse zero aqui é igual a zero. Vamos calcular qual é a corrente que flui por cada uma dessas linhas. Então, por cada uma dessas linhas de transmissão A, B e C. Começando pela linha de transmissão da fase A, a gente vai ter que essa corrente vai ser igual a essa tensão em Van menos a tensão aqui nesse nó, que é essa tensão Vn, que é igual a zero, dividido pelo somatório das impedâncias que tem nessa fase. Então, a impedância da fonte na fase A, a impedância da fase A da linha de transmissão e a impedância da fase A da carga. Então, a gente vai montar essa equação aqui, que é Va menos Vn, dividido pelo somatório das impedâncias. Mas Vn, que a gente já disse, é zero. Então, a gente vai ter como resultado Van dividido por esse somatório das impedâncias, que a gente vai chamar aqui de Zφ. Bom, e pela linha B? Pela linha B, a gente vai ter uma corrente que vai ser Vn menos zero, dividido pelo somatório dessas três impedâncias. Então, a gente vai ter Vbn menos Vn dividido pelo somatório dessas três impedâncias. Como Vn é zero, a gente vai ficar com Vbn dividido por esse somatório. Como o sistema está em equilíbrio, e a gente já viu que essas impedâncias da linha de transmissão, da carga e da fonte são iguais, ou seja, as três impedâncias da fonte são iguais, as impedâncias aqui da linha de transmissão são iguais e as impedâncias A, Zb e Zc também são iguais, a gente vai falar que esse somatório é o mesmo Zφ, a mesma impedância de fase. E por último, aqui na linha C, a gente tem uma corrente que é igual a VC menos Vn, Vn é zero, dividido pelo somatório das impedâncias nessa fase. E como a gente já viu, ela vai ser igual ao somatório nas impedâncias nas outras fases, e que a gente está chamando de Zφ. E olha que interessante esse resultado que a gente encontrou aqui. A gente pode ver que a gente encontrou que A é igual a Van dividido por Zφ, e B é igual a Vbn dividido por Zφ, e C é igual a Vcn dividido por Zφ. Então, todas essas correntes são encontradas com o valor das suas respectivas tensões divididos pelo mesmo valor de impedância Zφ.
E a gente sabe que como esse sistema está em equilíbrio, está em estado de equilíbrio, VA, VAN, VBN e VCN, que são essas tensões em cada uma das fases da fonte de tensão trifásica, elas são tensões, elas são um conjunto de tensões em equilíbrio. Ou seja, elas possuem a mesma frequência, a mesma amplitude e elas estão defasadas entre si de 120 graus. Ou seja, essas correntes aqui, elas também possuem a mesma frequência, a mesma amplitude e também estão defasadas entre si de 120 graus. Ou seja, elas são um conjunto de correntes trifásicas equilibradas. E como as tensões em cada uma dessas fases possuem a mesma amplitude, a mesma frequência, estão defasadas em 120 graus, e as correntes em cada uma das fases também possuem a mesma amplitude, a mesma frequência e também estão defasadas de 120 graus, se a gente souber as tensões em uma das fases e se a gente souber as correntes nessa fase, a gente vai saber as tensões e as correntes nas outras fases também. Então, o que a gente vai fazer aqui é que ao invés de a gente analisar esse circuito dessa forma, a gente pode analisar um circuito monofásico equivalente a esse circuito trifásico em equilíbrio. A gente pode, por exemplo, analisar o equivalente, o circuito monofásico equivalente utilizando os valores da fase A. Então, a gente pode pegar essa fonte de tensão, o valor da fonte de tensão, o valor da impedância na fonte, o valor da impedância na linha de transmissão e o valor de impedância na carga. E a gente vai ter aqui esse circuito monofásico equivalente a esse circuito trifásico em equilíbrio. E é ele que a gente vai usar para analisar esse circuito. Além das tensões sobre uma mesma fase, então sobre um ponto da fase e o neutro, que a gente chama de tensão fase-neutro, a gente também pode medir tensão entre fases. Então, pode medir a tensão entre a fase B, entre a fase A e a fase B, entre a fase B e a fase C, entre a fase A e a fase C. E essas tensões a gente chama de tensões fase-fase. Elas se relacionam por equações. E para a gente ver como a gente chega nessas equações aqui, vamos olhar para essa parte do circuito onde a gente tem a carga e vamos separar essa parte do circuito e trazer ela para cá. Então, aqui a gente tem os pontos A, B e C, e aqui a gente tem as impedâncias em cada uma das fases da carga. Se a gente olhar para essa parte do circuito, a gente vai ver que aqui a gente tem essa tensão VAB, que é a tensão fase-fase entre as fases A e B, e a gente está arbitrando que ela é mais positiva em A, para a gente poder montar as equações. Entre as fases B e C, a gente tem essa tensão fase-fase VBC mais positiva em B. E entre as fases A e C, a gente tem essa tensão VCA mais positiva em C. A gente tem a tensão fase-neutro VAN mais positiva em A e mais negativa no neutro. A gente tem a tensão fase-neutro VBN mais positiva em B e mais negativa no neutro. E a gente tem a tensão fase-neutro VCN mais positiva em C e mais negativa no neutro. Vamos começar analisando esse caminho aqui. Então, de B, vamos fazer uma análise no sentido horário. Então, de B para A gente vai ter essa tensão VAB. Como VAB é mais positivo em A, a gente tem uma elevação VAB. Vamos dizer que a elevação é negativa. Então, a gente tem menos VAB. Em seguida, de A para N, a gente tem VAN e é mais positivo em A, então a gente tem essa queda VAN. Então, a gente tem mais VAN. De N para B, para fechar o caminho, a gente tem VBN mais positiva em B. Então, a gente tem uma elevação VBN, então a gente tem menos VBN. Igual a zero.
a gente pode passar VAB para o outro lado e a gente vai encontrar que VAB é igual a VAN menos VBN. Se a gente olhar aqui para baixo, a gente pode fazer a mesma coisa aqui também. A gente tem de C para B, V, BC. Mais positivo em B, então indo de C para B, a gente tem essa elevação VBC. Então, a gente tem menos VBC. De B para N, a gente tem VBN, mais positivo em B, então a gente tem uma queda VBN. Então, mais VBN. E de N para C, a gente tem VCN, mais positivo em C, então a gente tem uma elevação VCN. Então, a gente tem menos VCN igual a zero. Se a gente passa VBC para o outro lado, a gente encontra que VBC é igual a VBN menos VCN. E por último, a gente pode fazer esse caminho aqui de fora. Vou fazer ele em azul para ficar mais fácil de enxergar em cima de tanto risco. Então, a gente indo vamos de A para C dessa vez. Bom, a gente indo de A para C, a gente vai ter VCA e ela é mais positiva em C. Como ela é mais positiva em C, a gente está indo de C para A, a gente tem uma elevação. Então, a gente vai ter menos VCA. Continuando no sentido anti-horário, de C para N, a gente tem VCN. Como é mais positivo em C, a gente tem uma queda VCN. Então, a gente tem mais VCN. E de N para A, para fechar o caminho, a gente tem VAN. E VAN é mais positiva em A. Então, a gente tem uma elevação VAN. Então, a gente tem menos VAN igual a zero. Se a gente passa VCA para o outro lado, a gente encontra que VCA é igual a VCN menos VAN. Tá, beleza. Então, a gente conseguiu encontrar um conjunto de equações que relaciona tensões fase-fase e fase neutro num somatório de tensões. Mas aqui a gente tem somatórios de tensões fasoriais e a gente quer conseguir encontrar qual é a relação entre a amplitude e o ângulo de fase dessas tensões fase-fase e fase neutro. Para a gente conseguir chegar nisso, vamos pegar um conjunto de tensões A, B e C. Vamos pegar esse conjunto utilizando uma sequência positiva, que é aquela sequência A, B, C, que a gente tem a tensão B 120 graus atrasada em relação à tensão A e a tensão C 120 graus adiantada. Então, aqui a gente tem as três tensões fase neutro, AN, BN e CN. A amplitude delas a gente sabe que é a mesma e a gente vai dizer que elas têm uma amplitude Vφ e o ângulo de fase delas a gente vai considerar VA como sendo a referência, então a gente vai dizer que o ângulo de fase de VAN é igual a zero e aí, como a gente sabe, a fase B tem que estar 120 graus atrasada em relação à fase A, então menos 120, e a fase C 120 graus adiantada em relação à fase A, então mais 120. Vamos pegar uma dessas equações e vamos escolher aqui essa primeira equação, que nos diz que a tensão entre as fases A e B é igual à tensão VAN
que é aquela tensão entre os terminais da impedância da carga na fase A, menos VBN, que é a tensão entre os terminais da impedância da carga na fase B. Então, trazendo essa equação para cá, vamos substituir VAN por Vφ com 0 graus. Então, aqui a gente vai usar, ao invés dessa notação aqui, a gente vai usar a notação de E elevado a J 0 graus. Menos Vn, Vn é igual a Vφ com menos 120 graus. Então, a gente vai usar o E elevado a menos J 120 graus. E vamos lembrar da equação de Euler, que nos diz que E elevado a J θ é igual a cosseno de θ mais J seno de θ. Então, Vφ vezes E elevado a J 0 graus é igual a Vφ cosseno de 0 graus mais J Vφ seno de 0 graus. E elevado a menos J 120 é igual a cosseno de menos 120 mais J seno de menos 120. Como tem esse menos aqui, a gente fica com menos Vφ cosseno de menos 120 menos J Vφ seno de menos 120. Cosseno de 0 é igual a 1. Então, Vφ. Seno de 0 é igual a 0. A gente vai sumir com esse termo. Se a gente olhar lá para o nosso círculo trigonométrico, para lembrar dos senos e cossenos, então, menos 120 então, menos 120 cosseno de menos 120 é igual a 0,5. A menos 0,5, desculpa. Cosseno de 120 é igual a menos 0,5. Então, aqui, menos Vφ vezes menos 0,5 é igual a mais 0,5 Vφ. E o seno de menos 120, seno de menos 120 é igual a menos raiz de 2 dividido por 2. Então, menos J Vφ vezes menos raiz de 3, desculpa, raiz de 3 dividido por 2. A gente vai ficar com menos J Vφ raiz de 3 dividido por 2. 0,5 Vφ mais Vφ, 1,5 Vφ mais J Vφ raiz de 3 dividido por 2. Quem é o módulo de VAB? Então, quem é o módulo desse número complexo aqui? É 1,5 Vφ ao quadrado mais raiz de 3 dividido por 2 Vφ ao quadrado e raiz, né? Então, a gente vai pegar esse 1,5, que a gente pode escrever aqui como 3 dividido por 2, vezes Vφ ao quadrado, mais raiz de 3 dividido por 2 Vφ ao quadrado e raiz. 3 dividido por 2 ao quadrado, 9 sobre 4, Vφ ao quadrado, mais raiz de 3 vezes raiz de 3 é 3 dividido por 2 ao quadrado, que é 4, Vφ ao quadrado, 3 mais 9, 12, 12 dividido por 4, 3, a gente vai ficar com a raiz de 3 vezes Vφ ao quadrado, então o módulo de VAB é igual a Vφ vezes raiz de 3. Bom, então a gente encontrou que o fasor VAB é igual a 1,5 vezes Vφ mais JVφ raiz de 3 dividido por 2, que o módulo desse fasor é igual a raiz de 3 vezes Vφ. E quem é o ângulo? Quem é o ângulo de fase dessa tensão VAB? Bom, vamos olhar para o nosso plano complexo. Então, aqui a gente tem imaginário, aqui a gente tem reais,
A gente tem um número por aqui assim, que aqui a gente tem 1,5 Vφ. E aqui a gente tem raiz de 3 dividido por 2 Vφ. Então, se a gente calcular, se a gente fizer raiz de 3 dividido por φ dividido por 1,5, raiz de 3 dividido por 2 vezes φ dividido por 1,5 vezes φ, que é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, isso é igual a tangente do nosso ângulo de fase. Então, a gente quer encontrar quem é o arco tangente de raiz de 3 dividido por 2 Vφ dividido raiz de 3 dividido por 2 Vφ dividido por 1,5 Vφ. Então, o arco tangente disso, Vφ a gente vai cortar com Vφ, a gente vai ficar com raiz de 3 dividido por 2 dividido por 1,5, que 1,5 pode ser escrito como 3 dividido por 2, então a gente vai multiplicar 2 dividido por 3, 2 corta com 2, raiz de 3 sobre 3, o arco tangente de raiz de 3 dividido por 3, que é igual quem é o ângulo que tem como tangente raiz de 3 dividido por 2, é igual a 30 graus. Então, o ângulo de VAB é igual a 30 graus. Dessa forma, a gente encontra que esse fasor VAB é igual a Vφ vezes raiz de 3, que é o módulo que a gente encontrou, que é a amplitude que a gente vai encontrar para VAB, vezes E elevado a J 30 graus. 30 graus é o ângulo de fase de VAB. E usando esse mesmo passo a passo, a gente pode encontrar quem são VBC e VCA. E se a gente fizer esse mesmo passo a passo, a gente vai encontrar que VBC é igual a raiz de 3, Vφ com ângulo de menos 90 graus e VCA é igual a raiz de 3, Vφ com ângulo de 150 graus. E todos esses ângulos considerando que o ângulo de VAB é igual a 0 graus. Trazendo para cá os resultados que a gente encontrou no slide passado, a gente pode concluir, olhando para essas equações aqui, que o módulo da tensão fase-fase, então o módulo dessas tensões aqui, raiz de 3φ, é raiz de 3 vezes o módulo da tensão fase-neutro, que tem como módulo essa tensão que a gente chamou, essa quantidade que a gente chamou de φ, essa tensão que a gente chamou de φ. As tensões fase formam um conjunto equilibrado de tensões trifásicas, já que elas estão relacionadas, elas possuem o mesmo módulo e elas estão 120 graus defasadas uma da outra. E como a gente está falando de um mesmo circuito e a gente está falando de um circuito linear, a frequência dessas duas, a frequência de VAB, VBC e VCA e a frequência de VAN, VBN e VCN são a mesma frequência, e o conjunto de tensões fase-fase, ele está 30 graus adiantado em relação ao conjunto de tensões fase-neutro. Então, se a gente olhar para cá, VAB está 30 graus adiantado em relação a VAN, VBC está 30 graus adiantado em relação a VBN e VCA está 30 graus adiantado em relação a VCN. Então, vamos olhar aqui para esses diagramas fasoriais. Todo o desenvolvimento que a gente fez nesses últimos slides, a gente fez considerando a sequência positiva de tensões, então aquela sequência ABC, que é essa aqui, né? Então, a gente pode ver aqui que as tensões fase-fase, então essas tensões fase-fase, elas estão
30 graus adiantadas em relação às tensões fase neutra. Então, a gente pode ver VAB 30 graus adiantado em relação a VAN, VBC 30 graus adiantada em relação a VBN, mas se a gente olhar para a sequência negativa, que é essa outra aqui, para as tensões em sequência negativa, que é a nossa sequência ACB, agora a gente tem que as tensões fase-fase, elas estão 30 graus atrasadas em relação às tensões fase-neutro. Então, aqui a gente tem a tensão fase-fase, VAB, e aqui a gente tem a tensão fase-neutro, VAN, e a gente pode ver que VAN está 30 graus, que VAB está 30 graus atrasada em relação a VAN, ou, pensando por outro lado, que VAN está 30 graus adiantada em relação a VAB. Então, no conjunto de sequência negativo, a gente vai ter a mesma relação, a gente também vai poder fazer a mesma relação de dizer que as tensões fase-fase são raiz de 3 vezes as tensões fase-neutro e que as tensões fase-fase elas estão 30 graus, elas possuem 120 graus de diferença entre elas, mas agora a gente tem que as tensões de fase-fase, elas estão 30 graus atrasadas em relação às tensões de fase neutro. Bom, agora que a gente já chegou até aqui, vamos falar um pouco de terminologia. Se a gente tivesse introduzido alguns termos antes, talvez fosse meio complicado de conseguir entender o que eles são. Mas eu acho que agora que a gente já fez algumas análises, é mais fácil da gente compreender. E para ajudar a entender, eu trouxe para cá o desenho do nosso circuito que a gente vem analisando. Então, aquele circuito que a gente tem tanto a fonte quanto a carga em configuração estrela. E aí trouxe para aqui separado também uma fonte com configuração estrela e uma fonte com configuração triângulo. Vamos começar falando da tensão de linha. Tensão de linha é o termo para tensão entre qualquer par de fases. Então, entre as fases A e B, entre as fases A e C, entre as fases B e C. Olhando aqui para cima, a mesma coisa, entre A e B, entre B e C, entre A e C, entre A e B, entre B e C, entre A e C. Tensão de fase é a tensão em uma única fase. Então, se a gente olhar para o lado da fonte, ela é essa tensão entre o neutro e esse Azinho, entre o neutro e o Bzinho, entre o neutro e o Czinho. Se a gente estiver olhando para a tensão de fase na carga, ela vai ser a tensão entre o neutro e Azão, entre o neutro e Bzão, entre o neutro e Czão. Se a gente olhar aqui para cima, essa tensão de fase, ela é essa tensão na fonte, essa tensão na fase A, é essa tensão aqui entre o neutro e A, entre o neutro e B, entre o neutro e C. Se a gente olhar para essa configuração em triângulo, essa tensão de fase, ela é a tensão nessa fase A, ela é a tensão nessa fase B, então entre esse ponto e esse ponto. C. E nessa fase B também, entre esse ponto e esse ponto, essa tensão aqui. A corrente de linha é a corrente em uma única linha. Então, olhando para cá, a gente tem a corrente de linha aqui, a gente tem corrente de linha aqui, a gente tem corrente de linha aqui. Olhando para cá, é essa corrente aqui, essa corrente aqui, essa corrente aqui. E olhando para cá, para essa outra configuração, para a configuração em triângulo, a corrente de linha é essa corrente que passa na linha A, que passa na linha B, que passa na linha C. E a corrente de fase é uma corrente em uma única fase. Então, é a corrente aqui, é a corrente aqui, é a corrente aqui. Se a gente olhar para cá, é essa corrente,
é essa corrente, é essa corrente. Se a gente olhar para cá, a corrente de fase é essa corrente aqui, essa corrente aqui e essa corrente aqui. E aí, de onde a gente pode concluir? Que em uma ligação triângulo, a tensão de linha e a tensão de fase são idênticas. Lembra, a tensão de fase é a tensão entre A e B, que ela é a mesma tensão que essa tensão aqui. Já aqui, essa tensão entre esse ponto e a tensão entre esse ponto e esse ponto, é diferente da tensão entre A e B. E em uma ligação em estrela, a corrente de linha e a corrente de fase são idênticas. Se a gente olhar para cá, então, que eu acho que aqui é mais fácil da gente enxergar, aqui também, né? A corrente de linha, que é essa corrente aqui, ela é igual a essa corrente aqui. Então, essa corrente aqui e aqui é a mesma corrente. Mas na configuração em triângulo, essa corrente de linha aqui, ela é diferente dessa corrente que passa aqui. Então, essa corrente chega aqui, que é a corrente de linha, e ela vai se dividir entre correntes de fase. Ainda sobre terminologia, quando a gente está falando de circuitos trifásicos, quando são dadas tensões nominais, elas se referem às tensões de linha. Então, isso quer dizer que quando a gente falar, por exemplo, que a tensão nominal de uma linha de transmissão trifásica é de 345 kV, isso quer dizer que o valor nominal da tensão eficaz fase-fase é 345 mil volts. Então, a gente está falando da tensão entre duas fases e a gente também está falando da tensão eficaz. Quando a gente está falando de circuitos trifásicos, se nada for dito, quando a gente fala um valor, a gente não está falando da amplitude máxima, a gente está falando da tensão eficaz. Tá, agora que a gente já terminou de analisar um circuito onde tanto a fonte quanto a carga estão em configuração estrela, agora a gente vai analisar um circuito em que a fonte está em configuração estrela e a carga está em configuração triângulo. E aqui, uma coisa que a gente precisa observar é que a gente tinha falado que a gente pode utilizar um circuito monofásico equivalente para fazer a análise do circuito trifásico, e que é uma forma mais fácil da gente fazer essa análise. Mas esse circuito monofásico equivalente, a gente chegou nele por causa daquele circuito estrela-estrela. Então, para a gente poder utilizar ele nessa análise também, a gente precisa pegar esse circuito estrela-triângulo e transformar ele num circuito estrela-estrela. Como a parte triângulo da nossa ligação é o triângulo da carga, é a parte da carga, que a carga está ligada em forma de triângulo, a gente vai pegar essa impedância ligada nessa configuração triângulo e a gente vai transformar essa carga em uma carga equivalente que tenha a configuração estrela. E para a gente fazer isso, é só a gente utilizar aquelas fórmulas que a gente desenvolveu alguns vídeos para trás de passar de triângulo para estrela. Bom, como todas essas impedâncias aqui, são impedâncias com o mesmo valor, essas impedâncias aqui, depois da transformação, também vão ter o mesmo valor. E o valor que a gente vai encontrar, dado o valor da nossa impedância em triângulo, o valor que a gente vai precisar utilizar vai ser o valor que a gente vai utilizar para ZA, que vai ser a nossa impedância, a impedância da carga que a gente vai utilizar para montar o circuito monofásico equivalente, vai ser ZY igual ao valor que a gente tem de impedância na configuração estrela dividido por 3. Então, esse Z triângulo dividido por 3 vai ser o valor de cada uma dessas impedâncias
em cada uma das nossas fases. Então, a gente vai usar esse valor aqui na nossa configuração monofásica equivalente para poder fazer essa análise. Tá. Então, a gente já viu no slide anterior que quando a gente tem essa configuração triângulo, a tensão de fase e a tensão de linha, elas são iguais, mas que a corrente de fase e a corrente de linha são diferentes. Então, o que a gente vai fazer aqui vai ser descobrir quem é essa corrente de linha, e depois de descobrir quem é essa corrente de linha, a gente vai pegar essa nossa configuração da carga em triângulo, a gente vai saber quem é essa corrente de linha que está entrando aqui, porque essa corrente de linha aqui é essa corrente que a gente vai ter descoberto analisando o circuito monofásico equivalente. E a partir dela, a gente vai conseguir descobrir quem são as minhas correntes de fase. Bom, então, como a gente disse antes, a gente vai pegar o valor dessas nossas impedâncias, transformar para o valor de uma configuração equivalente em estrela, utilizar esse valor aqui em de ZA como sendo o ZY equivalente ao nosso Z triângulo, encontrar quem é essa corrente de linha e depois voltar para essa configuração original da carga, sabendo quem é a corrente de linha, a gente vai encontrar quem são as correntes de fase. E vamos lembrar que do outro lado, que a nossa fonte ela está em configuração estrela. E aqui a gente teria a nossa impedância de linha, e aí a gente vai ter essa fase A da fonte ligada aqui, essa fase B ligada aqui, e essa fase C ligada aqui na nossa carga. A gente vai fazer uma análise de relação das tensões das correntes de linha e das correntes de fase, similar à que a gente fez antes da relação da tensão de fase e da tensão de linha, quando a gente estava falando de circuitos estrela-estrela. Para a gente fazer essa relação, para a gente encontrar essa relação de corrente de linha e corrente de fase, mais uma vez a gente vai considerar uma sequência positiva. Então, agora a gente vai considerar uma sequência positiva de correntes e a gente vai considerar essa corrente entre A e B como sendo a corrente de referência. Então, a gente vai dizer que a corrente entre A e B tem um ângulo de fase igual a zero. E se a corrente entre A e B tem um ângulo de fase igual a zero, essa corrente entre B e C tem um ângulo de fase de menos 120 graus e essa corrente que flui de C para A tem um ângulo de fase de mais 120 graus. Ok, então a primeira coisa que a gente precisa fazer é conseguir encontrar quem é a relação, conseguir montar uma equação que relacione corrente de fase com corrente de linha. Então, a gente tem a corrente de linha IA entrando aqui, a gente tem essa corrente de fase IAB saindo de IA, e a gente tem de C para A essa corrente ICA. Então, a gente pode dizer que IA vai ser igual a IAB, que está saindo, menos ICA, que está entrando. E a gente vai poder substituir IAB. A gente vai poder substituir IAB por Iφ com 0 graus e ICA por Iφ com 120 graus. Lembrando que Iφ é o valor do módulo da corrente. Bom, então fazendo essa substituição aqui, a gente vai ter que IAB é igual a Iφ com 0 graus, então Iφ elevado a J0, menos
ICA é φ com ângulo de 120, então menos IφE elevado a J120. Vamos usar mais uma vez a identidade de Euler, que nos diz que E elevado a Jθ é igual a cosseno de θ mais J seno de θ. Então, a gente vai ter IφI, cosseno de zero, mais J e φ seno de zero, menos IφI, cosseno de 120, menos IφI, J seno de 120. Cosseno de zero é 1, então IφI. Seno de zero é zero, a gente some com esse termo. Olhando mais uma vez para o círculo trigonométrico, para a gente ter noção se vai ser positivo ou negativo. A gente agora vai ter 120 positivo. Então, vai ser alguma coisa mais ou menos por aqui, com um cosseno negativo e um seno positivo. Então, cosseno de 120 é igual a menos 0,5, então, menos IφI vezes menos 0,5, a gente vai ficar com mais 0,5 IφI, menos J IφI seno de 120, seno de 120 é positivo, é igual a raiz de 3 dividido por 2, então, menos J IφI raiz de 3 dividido por 2, 0,5 IφI mais IφI, 1,5 IφI menos J IφI raiz de 3 dividido por 2. Vamos encontrar quem é o módulo de IA. Então, o módulo de IA vai ser igual a 1,5 vezes IφI ao quadrado, mais IφI raiz de 3 dividido por 2 ao quadrado, e raiz disso tudo. Ou seja, se a gente substituir 1,5 por 3,2 e escrever 1,5 como sendo 3,2, a gente vai ter que o módulo de A vai ser igual a 3 dividido por 2 vezes IφI ao quadrado, mais IφI raiz de 3 dividido por 2 ao quadrado, raiz disso tudo, 3 ao quadrado 9, 2 ao quadrado 4, IφI ao quadrado, mais IφI ao quadrado, raiz de 3 vezes raiz de 3 é 3, 2 ao quadrado 4, 9 mais 3, 12, 12 dividido por 4, 3. Então, a gente vai ficar com 3 IφI ao quadrado raiz, que é igual a IφI vezes raiz de 3. Vamos continuar no próximo slide. Módulo de IA, IφI raiz de 3, e a gente precisa saber quem é o ângulo dessa corrente IA. A gente já sabe o módulo, precisa saber quem é o ângulo de IA. Então, trouxe para cá quem é IA em coordenadas retangulares. A gente precisa achar a partir disso quem é o ângulo. Vamos olhar outra vez para o nosso plano complexo. Então, aqui a gente tem o eixo dos reais, aqui a gente tem o eixo dos imaginários. A gente vai ter alguma coisa que é um 1,5 IφI e menos IφI raiz de 3 dividido por 2. A gente quer saber quem é esse ângulo aqui. Então, o que a gente pode fazer é encontrar IφI raiz, é raiz de 3 e não raiz de 2, raiz de 3. A gente pode fazer IφI raiz de 3 dividido por 2, dividido por 1,5 IφI. Isso é igual ao valor de uma tangente, já que a gente está fazendo cateto, é igual ao valor da tangente desse ângulo aqui, já que a gente está fazendo o cateto oposto a esse ângulo, dividido pelo cateto adjacente a esse ângulo. Então, para encontrar quem é esse ângulo, é só a gente fazer o arco tangente dessa divisão. Então, o arco tangente de φ, raiz de 3 dividido por 2, dividido por 1,5 IφI. Vamos substituir IφI corta com IφI e a gente vai reescrever 1,5 como sendo 3 dividido por 2, mas como a gente está dividindo, a gente passa multiplicando como 2 dividido por 3. 2 corta com 2, a gente vai ficar com o arco tangente de raiz de 3 dividido por 3. O arco tangente de raiz de 3 dividido por 3 é o ângulo cuja tangente
a raiz de 3 dividido por 3, e esse ângulo é igual a 30 graus. E dessa forma, a gente tem que a corrente fasorial IA é uma corrente com módulo Φ raiz de 3 e com ângulo de 30 graus. Então, Φ raiz de 3 vezes E elevado a J 30 graus. E usando o mesmo passo a passo, a gente poderia encontrar IB e IC. Então, IB seria raiz de 3 e Φ com menos 150 graus de ângulo de fase e IC, raiz de 3 e Φ com 90 graus de ângulo de fase. Trazendo para cá o resuminho dos resultados que a gente encontrou, a gente pode ver que as correntes, que o módulo das correntes de linha vai ser igual a raiz de 3 vezes o módulo das correntes de fase. E que essas correntes de linha estão 30 graus atrasadas em relação às correntes de fase. Então, IA está 30 graus atrasado em relação a IAB, IB 30 graus atrasada em relação a IBC e C 30 graus atrasada em relação a ICA. Bom, então olhando para o diagrama fasorial das correntes, do lado esquerdo a gente tem as correntes em uma sequência positiva, do lado direito numa sequência negativa. Então, olhando para a sequência positiva primeiro, corrente da linha IA, corrente da linha IB 120 graus atrasada em relação a IA, e corrente de linha C, 120 graus adiantada em relação a IA. E a gente tem as correntes de linha 30 graus atrasadas em relação às correntes de fase. A gente tem aqui IA 30 graus atrasada em relação à corrente de fase IAB. Ou, olhando por outro lado, a gente tem que a corrente de fase IAB está 30 graus adiantada em relação à corrente de linha IA. E olhando para as correntes em sequência negativa, a gente tem IA, a gente tem IB 120 graus adiantada em relação a IA, a gente tem IC 120 graus atrasada em relação a IA, e dessa vez a gente tem que as correntes de linha estão 30 graus adiantadas em relação às correntes de fase. Então, nessa aula a gente fica por aqui, porque esse vídeo já está bastante longo, mas a aula tem uma segunda parte, então a gente se vê nessa segunda parte.